Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. Gaza. Biden está entre a espada e a parede. Israel continua a sua ofensiva em Rafah, apesar de todos os apelos em contrário, nomeadamente dos Estados Unidos. O último ataque fez dezenas de mortos num acampamento habitado por deslocados. As organizações humanitárias falaram em cenário de inferno, com o fogo a alastrar pelas tendas de plástico, e a procuradora militar israelita em incidente muito grave. Como era previsível, estes ataques agravam ainda mais a situação humanitária no enclave. O ataque a Rafah surge na sequência da decisão do Tribunal Internacional de Justiça, que exigiu a Israel que se retire e que cesse a sua ofensiva naquela província de Gaza. O governo de Benjamin Netanyahu desafiou o direito internacional e coloca um problema aos seus aliados. Não é possível defender a justiça internacional nos casos e ignorá-la em outros, em função dos países que são alvo de decisões judiciais. O isolamento de Israel aprofunda-se. Espanha, Irlanda e Noruega reconhecem, já a partir de hoje, o Estado palestiniano, aumentando a pressão internacional. Netanyahu tem resistido à pressão interna, às constantes manifestações de rua, em nome dos reféns ainda sequestrados e à pressão externa. Mas até quando é que o primeiro-ministro israelita irá resistir? Por outro lado, estará Joe Biden disposto a impor um cessar-fogo neste conflito? No episódio de hoje, Francisco Pereira Coutinho, professor na Nova School of Law e especialista em Direito Internacional, fala-nos do presente e futuro deste conflito e diz que Biden está entre a espada e a parede. Bem-vindos ao P24 de 28 de maio de 2024. Bem-vindo a este P24, Francisco Pereira Coutinho. O tema de hoje, obviamente, tem que passar por o conflito em Gaza, num contexto em que um ataque aéreo ou uma zona de tendas com deslocados em Rafah fez dezenas de mortos. Este ataque acontece depois da decisão do Tribunal Internacional de Justiça que exigiu a Israel que se retirasse e cessasse imediatamente a ofensiva militar, o que não fez. Esta atitude israelita pode pôr em causa a própria noção de direito internacional e colocar aos seus aliados uma escolha difícil, ou Benjamin Netanyahu ou a Justiça Internacional? Muito obrigado pelo convite. A resposta é simples. Sim, pode colocar em causa a Justiça Internacional se não for dada execução à ordem do Tribunal. O Tribunal fez algo que foi muito surpreendente, porque no fundo veio dizer que Israel tinha que suspender a ofensiva que estava a planear sobre Rafah. E porquê? Porque considerou que Israel não estava a cumprir as suas obrigações, enquanto potencial ocupante, para com a população palestina. Portanto, não se coloca em causa o direito de defesa de Israel. Israel foi atacada a 7 de outubro, tem todo o direito de se defender, procurando eliminar a ameaça terrorista do Hamas, mas não o pode fazer de qualquer forma. E chegamos a um ponto, ao fim de 7 meses, em que o Tribunal considerou que esta ofensiva sobre Rafah, onde estava mais de 1 milhão de pessoas deslocadas, e que entretanto já tinham sido deslocadas para um outro campo de refugiados no centro da faixa de Gaza, seria inadmissível à luz das obrigações que impendem sobre Israel decorrentes de uma convenção internacional que foi adotada a seguir à Segunda Guerra Mundial, na sequência, aliás, do Holocausto. Por isso é que tudo isto é também bastante complexo para Israel e problemático e até vergonhoso, que estas populações estão em risco e esta ofensiva militar pode colocar estas populações em risco porque Israel não lhes deu qualquer tipo de solução e Israel tinha obrigações de lhes prestar acomodação, água, alimentos, habitação e não fez nada disso. E, portanto, este ataque sobre Rafah, de onde resultam, mais uma vez, a morte de dezenas de refugiados, é o resultado justamente da violação por parte de Israel desta ordem do Tribunal. E agora, o que é que se segue? Quem é que tem que implementar estas decisões do Tribunal Internacional de Justiça, estas medidas provisórias adotadas num contexto de uma ação iniciada pela África do Sul? Cabe ao Conselho de Segurança. E no Conselho de Segurança estão vários Estados ocidentais, aliados de Israel. Alguns deles têm direito de veto, e portanto vamos ver qual será o comportamento da França, que seguramente não votará uma resolução de condenação de Israel e da adoção eventualmente de sanções, mas veremos qual será a posição quer do Reino Unido e especialmente dos Estados Unidos. Essa é que será a questão fundamental, perceber em concreto se os americanos vão continuar a dar respaldo, como têm dado quase sempre, a este governo de Israel. Francisco, como especialista em direito internacional, não tenho dúvidas que estamos perante uma violação desse mesmo direito.
Nesse caso concreto, era plausível, justificável a aplicação de sanções? Eu creio que sim. Este é um momento em que, se Israel não suspende o ataque sobre Rafah, está diretamente a violar uma ordem do Tribunal Internacional de Justiça. Porque já não é a primeira vez que o Tribunal adota medidas sobre Israel, que estão muito relacionadas com deixar passar ajuda humanitária, que Israel disse que foi cumprindo, de procurar cumprir com outro tipo de obrigações que resultam também da Convenção para a Prevenção do Genocídio, mas aqui houve uma ordem concreta e clara de parar a ofensiva sobre Rafah, e continuaram a ofensiva. E não podiam continuar a ofensiva sem resolverem o problema humanitário. E, portanto, como não o fizeram, não tiveram sequer tempo para o fazer, eu creio que há aqui uma violação clara do direito internacional e, mais uma vez, cabe ao Conselho de Segurança agora adotar as medidas adequadas, não é? O Israel começa a ficar cada vez mais isolado no ponto de vista internacional, quer por causa destas decisões dos tribunais internacionais, também, mas também porque países como Espanha, Irlanda e Noruega, que a partir deste dia 28 de hoje começam a reconhecer o direito ao Estado palestiniano, mas Benjamin Netanyahu tem sobrevivido a tudo. Acha que o Primeiro-Ministro vai conseguir manter-se no poder, apesar desta condenação mais transversal do que nunca? Bem, se há coisa que nós sabemos nas últimas décadas é que nunca se deve apostar contra Benjamin Netanyahu. Realmente é um sobrevivente político, mas ele neste momento está profundamente acossado, não apenas pela Justiça Internacional. Eu lembro que na semana passada, no início da semana, o procurador pediu emissão de mandados ao Tribunal Penal Internacional pela prática de crimes internacionais, mandados sobre ele e sobre o Ministro da Defesa e o Yoav Gallant. Tivemos também, como já falamos há bocado, a decisão do Tribunal Internacional de Justiça da adoção de medidas provisórias que colocam em causa o seu plano de vitória total e de eliminação do Hamas, dizendo que a ofensiva sobre Rafah deve ser suspensa. E, por outro lado, também há 2 semanas nós tivemos uma espécie de insurreição no governo de Israel. Primeiro, o Ministro da Defesa Gallant veio dizer que não concordava com a ausência de plano político para Gaza, portanto não percebia qual era a razão de ser desta ofensiva militar se não estiver associada à mesma qualquer tipo de plano político, porque não concorda com a ocupação militar e da faixa de Gaza após o fim do conflito. E depois, o outro membro do Gabinete de Guerra, são 3 membros, portanto, um deles, Gallant, veio dizer que não concorda, e é do partido de Netanyahu, que não concorda com o rumo político que está a ser seguido em Gaza, e o outro membro do Gabinete de Guerra, para além de Netanyahu, Benny Gantz, que pertence a um partido da oposição, mas que desde 7 de outubro faz parte do Gabinete de Guerra, deu um ultimato a Netanyahu até à próxima semana para ele, então, apresentar um determinado plano. E, portanto, ele neste momento apenas se mantém com o apoio parlamentar dos partidos de extrema-direita religiosa messiânica, que esses sim querem ocupar Gaza, construir colonatos, proceder a uma limpeza étnica, e o mesmo se passa também na margem ocidental. E, portanto, de facto, Netanyahu neste momento está numa posição muitíssimo fragilizada. No entanto, aquilo que se passou na semana passada com as decisões da Justiça Internacional levaram, em certo sentido, a um toque a reunir à volta do líder, mas enfim, nós vimos também notícias de imensas manifestações em Israel contra ele, mas eu diria que no final o elemento determinante, e já falamos sobre isso, vai ser no plano externo perceber até onde é que esta administração americana vai levar o apoio a este governo de Israel. Na semana passada eles criticaram o Tribunal Penal Internacional e o Procurador quando pedem emissão de mandatos, criticaram, aliás, de uma forma bastante forte, e discutiu-se inclusivamente nos Estados Unidos a adoção de sanções contra o Procurador e contra o Tribunal. Criticaram também a decisão do Tribunal Internacional de Justiça. Agora resta saber, e agora depois desta notícia, deste ataque hediondo sobre Rafah, se vão continuar a dar respaldo a Netanyahu, porque este ponto é um ponto essencial. Israel está a tornar-se um páreo nas relações internacionais, mas tem este último aliado. E se de facto se perde este último aliado, a posição de Netanyahu tornar-se-á, a meu ver, insustentável, porque ficará completamente refém nas mãos
da extrema-direita messiânica que o sustenta no Parlamento e com quem ele celebrou um acordo de governo que o sustém desde dezembro de 2022. Sim, o ataque a Rafah surge até ao arrepio de todos os conselhos de administração Biden, chamando a atenção para a importância de não o fazer, não é? Portanto, Israel ignorou essa sugestão. Portanto, só a pressão internacional, particularmente os Estados Unidos, poderá impor um cessar-fogo, não é? O que aconteceria num caso semelhante que envolvesse outros países que não Israel. Acha que Biden tem a conjuntura certa para o fazer? Terá a vontade política de o fazer neste quadro de uma geopolítica que se sobrepõe à aplicação do direito internacional? Eu diria que Biden está entre uma espada e a parede, porque ele está em período eleitoral. E já se viu que as universidades americanas estão em estado de sítio por causa da questão palestina e são potenciais votantes do Partido Democrata, mas ao mesmo tempo também não pode abandonar completamente Israel, porque o voto dos judeus americanos é também muitíssimo importante para a coligação que ele precisa de recriar em novembro para voltar a ser o presidente dos Estados Unidos. É claro que ele não gosta de Netanyahu, nunca gostou, é sionista, é muito favorável à criação do Estado de Israel, sempre o disse, claramente. Agora, já disse, por exemplo, que considerou que os bombardeamentos de Israel foram indiscriminados, vários deles, o que justifica, aliás, os mandados do Tribunal Penal Internacional, eventuais emissão de mandatos, e como referiu há bocado, os americanos sempre disseram que só aceitariam um ataque a Rafah, onde se estima que possam estar batalhões intactos ainda do Hamas, se Israel apresentasse um plano humanitário credível, que Israel nunca fez. E, portanto, Biden, de facto, terá vontade de procurar uma outra solução política em Israel. Agora, a questão fundamentada é que ele não tem essa capacidade, porque neste momento, mesmo que Benny Gantz saia, mesmo que Yoav Gallant se demita, ainda assim Netanyahu tem a maioria parlamentar no Parlamento de Israel. Há aqui um outro aspecto, não sei se sabe, mas Israel não tem uma constituição documental e, portanto, se houver maioria no Parlamento, não há forma de dissolver o Parlamento e deste governo Netanyahu a cair. E estes partidos que o sustentam e que querem, aliás, houve ataques do Hamas com rockets sobre Israel no fim de semana e o ministro Ben-Gvir, um dos tais ministros extremistas, veio logo dizer para Rafah em força. Portanto, se Netanyahu quiser avançar, mesmo contra a vontade dos Estados Unidos, ele poderá fazê-lo. Agora, isto vai levar, obviamente, a que Israel corra um risco enorme, porque se é verdade que a incapacidade militar neste momento para esta intervenção em Gaza, dificilmente ou seguramente não vão conseguir suster um potencial ataque do Hezbollah a partir do sul do Líbano, ou quem sabe, uma outra operação militar feita pelo Irão, que já vimos, inclusivamente, tivemos ataques diretos entre estes dois Estados. E, de facto, Israel é um pequeno país, tem, de facto, forças armadas muito, muito sofisticadas, mas precisa, claramente, do apoio americano se pretende manter a sua segurança a médio e longo prazo. E, portanto, esse é que é o grande problema de Biden. Não pode deixar cair Israel, claro. mas também não, já se percebeu que não quer que Netanyahu continue em funções. Sim, está numa bifurcação difícil. Francisco, muito obrigado por ter participado deste episódio do P24. Obrigado. Porque protestam os georgianos. Na Geórgia, Dato Darazélia protesta, fotografa e sonha com o futuro europeu. O fotojornalista acredita que o partido no poder quer aplicar a chamada lei russa para controlar a sociedade civil e os órgãos de comunicação social, mas também por temer não ganhar as eleições de outubro. Esta é a nossa sugestão de leitura para hoje. Uma fotogaleria de Dato Darazélia para ler e ver em public.p3/P3. Obrigado por ouvir o P24. Voltamos amanhã. O P24 é um podcast do Público com música original de Ana Marques Maia. A sonoplastia deste episódio é de Nuno Coelho. O Público fica no ouvido.